conteúdo deste vídeo é sensível e por isso não é recomendado para todos os públicos. Olá! No vídeo de hoje traremos o caso de Margarita Gratieva, sua luta por sobrevivência e a tentativa terrível de feminicídio que ela infelizmente acabou sofrendo estão no caso que traremos hoje. Se este tema te chama a atenção, peço a todos que se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe o seu like. E lembrando, compartilhe esse vídeo. Seu comentário é muito importante. Os comentários estão aqui embaixo para todos. E agradeço às novas pessoas que estão vindo aqui no canal. E dito isso, vamos para a vinheta. Margarita Gratieva, que era moradora da Rússia no período em que tudo aconteceu, podemos considerar que ela sempre foi uma pessoa feliz. O seu riso era fácil e muito agradável. Ela sempre foi uma pessoa boa para todos em seu convívio. Todos diziam que ela se tratava de uma ótima pessoa. Dmitry Gratieva era um conhecido de Margarita na época de sua escola. Os dois estudaram juntos no colégio, mas a vida seguiu seu curso, e depois de ambos já terem concluído os seus cursos universitários, resolvem então se aproximar novamente, e também acabam se casando, quando ambos já tinham em média 25 anos de idade. Após o casamento, o casal acaba tendo uma grata surpresa, com a família aumentada, e acabam se tornando pais de 2 belos filhos. E tudo corria exatamente como programado, em um lar funcional, até que em determinado período algo começava a mudar. Margarita, por se tratar de uma publicitária bastante competente, Margarita resolve então aceitar um serviço no departamento de publicidade de um jornal existente na cidade onde ambos moravam, que era próxima à capital Moscou, na Rússia. Apesar de Dmitry também possuir uma formação que era psicologia, ele somente havia conseguido encontrar trabalho em uma área que não tinha nada a ver com a que ele tinha estudado tantos anos para sua formação. Profundamente frustrado, Dmitry, a essa altura que já sentia-se muito mal em estar trabalhando em algo com o qual ele nunca sonhou, passa então a sentir-se enciumado pelo fato de que, ao contrário dele, sua esposa acabou se tornando tão bem sucedida em sua área de atuação. Diante de todo esse quadro, Dmitry acaba viciando-se em bebidas para amenizar todo aquele seu descontentamento. O comportamento de Dmitry acabou sendo muito mudado devido às suas derrotas pessoais. E ele acabou também desenvolvendo um distanciamento com a sua esposa, tratando-a com muita indiferença e também sendo bem mais controlador, possessivo e mais intolerante com muita coisa, até mesmo coisas insignificantes. No ano de 2017, um acontecimento acaba chamando bastante atenção. Importante ressaltar que tal atitude é um padrão seguido por pessoas tóxicas, que sentem a necessidade de controlar cada passo, mesmo que não existam motivos para tais comportamentos. Dmitry, olhando as conversas do celular de sua esposa, imediatamente ele a questiona sobre suas mensagens, inclusive a chamando de traidora. E Margarita, diante de tal situação, acaba
propondo a separação para eles. Afinal, não era possível viver com tantas dúvidas e tantas acusações indevidas. E Marguerita seguiu com seu plano, e neste mesmo ano, ela entrega os papéis de divórcio para Dmitri. Porém, a sua atitude não foi nada amigável diante disso. Dmitri resolve então atacá-la. E devido a esse ataque, a jovem acabou ficando com alguns hematomas decorrente desse acontecimento. E também ele acaba a ameaçando com uma faca que estava em seu poder. Pessoas controladoras como Dmitri não admitem que nenhuma outra pessoa esteja com o controle da situação que não seja ela mesma. Foi quando, diante desse quadro, Marguerita resolve então prestar uma queixa na polícia e acaba recebendo então a notícia que daqui a 20 dias eles retornariam informando a ela o decorrer do caso. Prontamente, Marguerita responde aos policiais que em 20 dias, possivelmente ele já teria encerrado com a sua vida diante da gravidade da situação. Os policiais então dizem a Marguerita que queixas como a dela aconteciam com muita frequência e também as próprias vítimas retiravam essas queixas. Profundamente abalada com todo esse descaso, Marguerita segue então a sua vida. E após 5 dias de sua denúncia, o caso simplesmente acaba encerrando por ali mesmo. E a motivação pelo encerramento do caso foram falta de provas e Dmitri então acaba pagando uma multa de somente 10 mil rublos por ameaça. Os sinais eram completamente inegáveis. E no momento em que Marguerita dirigiu-se até a delegacia, certamente aquele foi o seu último recurso. Tomando aquela atitude, ela realmente está por um pedido de qualquer tipo de auxílio, alguma coisa que a resguardasse mais diante da possível aproximação de Dmitri. Ela implorou por pelo menos uma medida protetiva. Porém, infelizmente, nada aconteceu, né? No dia 11 de dezembro, Dmitri acorda como de costume, leva as crianças para sua creche e na sequência ele se oferece para dar uma carona a Marguerita até o seu serviço. Infelizmente, a jovem acabou não tendo nenhum tipo de receio em aceitar a tal carona e acaba então seguindo com Dmitri até o seu serviço. Porém, alguma coisa não fazia sentido e Dmitri estava seguindo para um local totalmente diferente. Na verdade, ele acaba levando Marguerita para uma floresta, sem entender ao certo o que estava acontecendo, porém, com muito medo do que ele mostrava ser capaz, certificando-se de que o local estava totalmente deserto, ele acaba então iniciando seu plano. Dmitri a arranca de dentro do carro e após isso, ele já a domina através do seu peso corporal. Imediatamente após um ataque de fúria, Dmitri começa a golpeá-la com inúmeros socos. Devido à força aplicada por ele, alguns dedos de Marguerita neste instante já estavam quebrados. E em seguida ele coloca uma faca na garganta da moça e diz a ela que tudo aquilo era porque ele estava sendo traído por ela e que ela tinha arrumado outro. Enquanto tudo isso acontecia, a única coisa que a Marguerita conseguia pedir era que, por favor, ele parasse com isso. E Dmitri, movido por puro ódio, faz com que Marguerita o obedecesse e obriga a moça a abraçar uma árvore. E a jovem não tinha nenhuma outra alternativa a não ser obedecê-lo. Afinal, ele era muito perigoso e estava armado. E ela imaginou que ele poderia amarrá-la ali e abandoná-la, talvez por medo. Não tinha como a moça saber das reais intenções dele. Mas infelizmente, os planos perversos de Dmitri iam muito além de qualquer terror imaginado por Marguerita. Abraçada à árvore, Dmitri amarra as mãos de Marguerita e, como se não fosse humilhante toda aquela situação, Dmitri diz a Marguerita que ela estava bonita e em seguida ele fala que quer ver as suas roupas íntimas. E nesse momento, então, Dmitri diz a Marguerita que se por um acaso ela estivesse com a sua lingerie combinando,
aquilo acabaria sendo uma afirmação de que ela realmente estaria com outro homem. Também ele diz que se isso se confirmasse, ele acabaria tirando a vida dela por ali mesmo. Por um grande golpe de sorte, Marguerita não estava com a sua lingerie combinando, mas isso, infelizmente, não mudou em nada o terror que ela vivenciaria ainda aquele dia. Envolvido por uma imensa fúria e um enorme descontrole mental, Dmitri não conseguindo acalmar-se. E ele acaba então, nesse momento, gritando sem motivo nenhum e ameaçando Marguerita de diversas formas, falando um monte de coisa desnecessária para ela nesse momento. Isso acabou criando na jovem terror psicológico enorme. Em um determinado momento, Dmitri resolve parar de gritar, busca em seu carro uma mochila, uma pequena bolsa que havia trazido justamente para esse local. Ele abre essa tal bolsa, retira de lá de dentro uma machadinha e nesse momento ele resolve então começar a golpear as mãos da moça com essa machadinha. A machadinha em questão estava em uma situação bastante precária. A ferramenta estava muito antiga e também muito cega, que tornou tudo muito mais doloroso e que realmente forçou ele a golpear muito mais vezes a moça para conseguir atingir esse macabro objetivo que ele estava consumando ali naquele momento. Marguerita recebe então 40 golpes de uma machadinha cega que faz a moça acabar amputando sim as suas duas mãos. E após ocorrer a amputação dupla das mãos de Marguerita, ela percebeu que, como ela estava presa pelas mãos, nesse momento ela se viu liberta. E no momento de uma adrenalina ali, sufoco, aquela situação toda, ela não pensou muito e resolveu sair dali, meio que correndo, tentando, na medida do possível, se deslocar para algum outro lugar. Porém, quando ela resolve sair dali, ela não sabe realmente aonde está indo, Afinal, ela estava no meio de uma floresta, não sabia nem direito aonde ela estava naquele momento. Dmitri só conseguia ver em sua frente muito rancor e ódio por sua ex-esposa. Ele acaba não deixando que Marguerita conseguisse efetuar sua fuga daquele local. Ele domina novamente a moça e acaba derrubando ela mais uma vez. Estando a moça muito fraca e igualmente muito desesperançosa com toda aquela situação, Marguerita então acaba perdendo as suas forças e realmente desmaia. Dmitri acaba se dando conta de toda a loucura que ele havia feito com sua ex-mulher. Diante daquele completo cenário de terror, Dmitri pega a mão de Marguerita. Naquele instante, a única coisa que Dmitri tinha era uma sacola plástica. Ele coloca então a mão de Marguerita lá dentro e segue para um hospital mais próximo. Posteriormente à internação de Marguerita no hospital, Dmitri acaba se entregando aos policiais. E quando ele relata o que havia feito, os policiais o algemam e ambos retornam para o local onde tudo isso havia ocorrido. E o seu retorno para aquele local foi realmente a esperança de estar encontrando a outra mão da jovem que ainda encontrava-se por ali. E como quando ocorreu todo esse acontecimento era um período de frio, tornou-se possível então recuperar também a outra mão que havia ficado por lá. Os profissionais de saúde acabaram fazendo tudo que estava ao alcance deles da melhor forma possível. Eles conseguiram realizar o religamento da mão esquerda de Marguerita e com sessões de fisioterapia e também de muito empenho por parte de todos, a mão esquerda de Marguerita voltaria sim à sua funcionalidade. Porém, a mão direita de Marguerita, que foi aquela que eles retornaram até a mata para poder encontrá-la, essa infelizmente não foi possível reimplantar. Marguerita, pouco a pouco, está sim aprendendo com o auxílio dos profissionais que a atenderam e que após 10 horas de uma cirurgia muito complexa, a novamente se reabilitar. Os profissionais de saúde sempre a incentivaram a superar todos esses desafios e a jovem sempre se mostrou disposta
a enfrentá-los e vencê-los todos esses obstáculos. Margherita conta que o instante em que ela acordou do hospital, diante de todo aquele quadro terrível, ela pensou que tudo se tratava de um pesadelo. Mas, olhando melhor, ela se deu conta de que tudo aconteceu de verdade. Sua história foi muito comovente e as pessoas de seu convívio, que trabalhavam e a conheciam no jornal, iniciaram campanhas de ajuda a ela, para que Margherita conseguisse retomar a sua independência, que foi brutalmente tirada da moça. Todo o empenho por parte dos amigos que se comoveram com o caso foi capaz de arrecadar o valor de $65 mil. Pessoas de todos os lugares ficaram tristes e comovidos com o caso, e com o dinheiro arrecadado, Margherita conseguiu comprar uma prótese biônica, cujas suas funções se assemelham bastante às de uma mão humana. Essa prótese é o que há de mais moderno se tratando para equipamentos de substituição de membros. Sua tecnologia permite que, através da captura de movimentos musculares, ela seja capaz de entender e reproduzir de acordo com as necessidades do paciente. Dmitry, após ter confessado seu crime, ficou mantido preso, aguardando o seu julgamento. Em um de seus interrogatórios, Dmitry assume que a sua atitude foi estúpida. Os filhos do casal, durante todo o período adaptativo de Margherita, tanto em relação à sua mão implantada, como também a adaptação do uso de sua prótese biônica, ficaram sob os cuidados de seus avós maternos. Para evitar que os pequenos ficassem traumatizados com todo o horror sofrido por sua mãe, acharam melhor dizer às crianças que a mãe havia sofrido um acidente. Margherita resistiu bastante em relação a deixar todo o seu caso exposto à mídia. Mas um fato que foi predominante na decisão de Margherita em tornar seu caso público é que, levando o caso ao conhecimento de todos, Dmitry dificilmente voltará a novamente ser solto, tornando assim mais eficaz a segurança da jovem, aumentando a sentença dele. No dia 15 de novembro do ano de 2018, Dmitry finalmente acaba sendo sentenciado. Dmitry declarou-se culpado de todas as acusações. Sua sentença acabou sendo 14 anos de prisão. E o direito de Dmitry em relação a seus filhos foram retirados. Em entrevista posterior à sentença, Margherita diz que, ao invés de uma condenação de somente 14 anos, o que ela desejava realmente era que Dmitry fosse sentenciado à prisão perpétua diante da gravidade da situação. A mãe de Margherita, Dona Irina, diz que Dmitry, após a sua prisão, como demonstração de poder, chegou a ameaçar a sua filha. E nessa ameaça, ele acaba dizendo a Margherita que ainda voltaria para concluir o serviço que ele havia começado. Depois da repercussão deste caso, muito foi feito por parte das autoridades russas para que de algum modo possam, com mais atenção, observar a situação de abusos domésticos. Margherita tentou alertar, porém ela acabou sendo vítima de um ato tão cruel. O mais importante de tudo isso é que, apesar de tanto sofrimento, a vida de Margherita não foi ceifada. E embora que de uma maneira diferente de antes, ela terá sim a possibilidade do convívio com os seus filhos e seus familiares. Sua segurança pelos próximos 14 anos está resguardada. E posterior a isso, o seu agressor será finalmente liberto, trazendo assim o medo, infelizmente, para a jovem. Em uma de nossas fontes, soubemos que ela acabou encontrando o amor para sua vida. Um homem digno que a respeita e a ama. E ela está feliz vivendo a sua história e esperamos que essa história seja algo diferente dessa. Então, pessoal, no caso de hoje, a gente mostrou um pouquinho, né, da violência doméstica associada a um machismo exorbitante, a um ciúme descontrolado, doentio. E são tantas coisas e tantas formas de demonstrarem esses sinais
né, que a gente precisa realmente deixar aqui como considerações finais um grande alerta, que não adianta uma pessoa brigar um dia e no dia seguinte chegar como um doce, sabe? Perdão, porque eu vou fazer diferente. Não vai. Esse comportamento e essa forma de ação das pessoas opressoras é um padrão, na verdade, né? E não adianta acreditar no amor que do dia para noite vai aparecer e a pessoa vai se transformar no príncipe encantado. Não vai. Se você, por um acaso, que está assistindo esse vídeo, primeiramente a gente quer agradecer muito você estar aqui. E, por favor, nos ajude com compartilhamento para chegar no alcance de mais pessoas, a gente conseguir crescer no nosso canal, que também é de vocês. Se vocês tiverem alguma ideia também de algum novo vídeo que a gente possa estar trazendo aqui para o canal, pedimos imensamente que vocês tragam. E agora esse recado muito especial, pessoal. Se você estiver diante de uma situação opressora em sua vida, se liberte dela, sabe? Mais vale uma pessoa estar só e feliz e tentando se erguer e se reconstruir sua vida, do que persistir numa situação que não vai levar a lugar algum. Não muda, gente. Não adianta, que um padrão não muda. É essa mensagem, né, que eu particularmente estou achando importante nesse momento. Agora o Marcelo vai falar um pouquinho também. Bom, gente, a gente pode ver um completo descontrole por parte do marido, né, com relação a ciúmes, né, traição, insegurança, enfim. Isso é algo muito comum, né? Já tem um tempo que isso acontece. Então, é tempo que eu digo há 50, 100 anos atrás. Isso sempre aconteceu, né, gente? Infelizmente, essas coisas acabam da pior maneira possível, né? Felizmente, a jovem sobreviveu, né? Tá tendo uma história linda e feliz atualmente. Uma nova oportunidade, né? Sim. Mas isso realmente acontece e nem sempre é com final feliz, gente, né? Então tome muito cuidado com os sinais que a gente já citou aqui no canal. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham, né, entendido e gostado de certa forma do final do caso, né? De final feliz. E é isso. Eu sou o Marcelo. E eu sou o Roberto. E juntos somos o casal Fear. Muito obrigado a todos. Lembrando, like, se inscreva, compartilhe e comente aqui embaixo pra gente. E agradecemos aos novos inscritos que estão chegando por aqui. Sim. Sejam muito bem-vindos. E dê uma olhadinha. A gente não tem muita coisa na playlist ainda não. Mas temos alguns vídeos e recomendamos muito que vocês assistam e fiquem aqui. E pode comentar, gente. Não tenha vergonha não, que a gente responde todo mundo. Certo, gente? E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.